Bom dia, boa tarde, boa noite todo mundo que está assistindo agora mais um episódio do Sociolofando em vídeo e vamos começar hoje falando sobre a dinâmica do Enem e a educação brasileira. Solta a vinheta. No episódio de hoje, então, a gente fala sobre essas dinâmicas, tanto do Enem quanto da educação. A primeira coisa que a gente vai ressaltar sobre as novas propagandas do Ministério da Educação e seu posicionamento de continuação das datas da prova do Enem é que provavelmente é um erro que a gente está cometendo diante da nossa situação excepcional do Covid-19 e de uma pandemia. Você que está em casa, que pode ficar em casa, continue em casa. A nossa quarentena ela serve para que a gente diminua os índices de propagação e que a gente impeça que a gente tenha um colapso do sistema de saúde. Dentro do aspecto educacional, algumas coisas elas precisam ser levadas em consideração. A primeira coisa que a gente pode levar em consideração é a enorme desigualdade que existe dentro das distribuições de renda e de acesso no Brasil. E quando eu falo sobre acesso, estou falando sobre acesso tanto no campo da saúde, da própria tecnologia, da informação, de energia, de saneamento básico e um montão de fatores que vai compor aí pra gente uma discussão. Quando a gente vai para o ponto de vista educacional, naquilo que a gente chama de tecnologia, hoje aproximadamente 70% da população tem acesso à internet. Mais de 90% dessa mesma população utiliza os celulares como maior fonte de obtenção de informações. Ou seja, hoje a gente tem uma produção de informação que não é para todo mundo dentro da internet. E falar como se a gente tivesse essa educação com qualidade para todos é ser negligente ao ponto de achar que a gente tem uma disputa igualitária ou equânime. Mas cuidado, não se enganem. O Enem nunca foi uma prova que visava uma competição igual. Ela era uma prova que já tinha suas desigualdades, principalmente por conta dos seus formatos, por conta das suas dificuldades. Uma prova muito longa, com textos longos e que a gente não tem uma educação padronizada que poderia aferir habilidades diferentes dentro daquelas questões. Mesmo assim, quando a gente observa que a gente tem uma tentativa de continuação dessa avaliação, mesmo com o caso excepcional de uma pandemia, a gente observa que fica cada vez mais clara que a intenção governamental é não ser para todos. Ser para todos, inclusive, é uma das ferramentas mais intensas e mais difíceis que a gente tem de conseguir mensurar. Primeiro que a educação pública e privada tem diferenças bem claras. A educação privada ela tem ilhas de excelência. E o que são essas ilhas de excelência? São classificações bem específicas que fazem com que elas tenham associações que levam elas lá para cima nos resultados. Nós temos várias escolas privadas diferentes, tudo bem? E entre as escolas privadas diferentes que a gente vai ter umas de alto desempenho e umas de baixo desempenho. As de baixo desempenho, inclusive, algumas das vezes, elas podem estar até mesmo atrás de algumas escolas públicas, porque temos escolas públicas que elas são modelos de gestão, modelos de inclusão, modelos de processo. Só que claramente os objetivos eles são diferentes, tanto no espaço privado quanto no público. A ideia de mercantilização da educação no espaço privado, ela facilitou alguns processos de continuação de uma educação que a cultura em si, educacional, ela nunca partiu para o estudante. Ela partiu com uma estratégia de uma instituição totalitária, na qual o estudante ele perde sua identidade, botando uniforme, números e assim vai. Ele perde boa parte da sua capacidade crítica, na qual ele reproduz conteúdos constantemente e na qual ele tenta socializar dentro de uma forma forçada de interações. Isso desde pequenininho foi condicionado. Os condicionamentos sociais que a gente faz são vários. E o condicionamento da educação em si, ele parte desde o momento que vocês eram petititos, que foram lá para a escolinha. Quando a gente joga vocês na escolinha, boa parte das suas relações de produção, elas já começam a ser condicionadas para vocês continuarem nela. Em essência, a gente joga vocês nessa produção e começa a fazer uma coisa bem diferente. Qual é essa coisa bem diferente? A gente coloca vocês dentro lá de um lugar bem pequenininho com outras crianças e fala o seguinte: gente, vocês podem correr, vocês podem fazer qualquer coisa. Vocês podem brincar, vocês podem morder, vocês podem comer cola. E aí, estranho comer cola. Mas vocês começam a fazer várias coisas aleatórias nesse ambiente, vocês se divertem. Vocês vão crescendo e a gente vai começando a diminuir as interações de brincadeiras, só que a gente vai colocando outras formas de atuação para vocês.
Quais são essas formas? Vocês vão crescendo, a gente vai dando uma estrelinha, uma nuvenzinha cada vez que você faz exercício. E tem uma coisa que gera dentro dessa nossa produção. É um sentimento meritocrático de obtenção de alguma coisa por um esforço próprio. A meritocracia, ela se encaixa bastante numa discussão que ela individualiza o seu sucesso, só que ela também individualiza o seu fracasso. Por muitas vezes, a meritocracia é um instrumento de alienação, porque ela não deixa vocês enxergarem como que o sistema, como que a própria estrutura, ela pode favorecer vocês a chegar em determinado ponto e ela também pode prejudicar com que vocês cheguem a determinado ponto. Dentro dessa análise, desde pequenininhos vocês foram ensinados a estar dentro desse modelo. Esse modelo com nuvenzinhas, estrelinhas e tudo mais, e vocês vão crescendo. A gente vai adicionando mais uma hora dentro do seu suporte educacional e a gente vai dando mais estratégias para que vocês sejam condicionados. É a estrelinha, é o ponto. E quando vocês vão ficando adolescentes, a estrelinha talvez não dê mais certo. Embora ela seja legal e fofa, talvez ela não te dê aquilo que você tenha como objetivo principal, a pontuação. O ponto ele nada mais é do que uma das estratégias da gente dar um feedback, tanto para você quanto para sua família, daquilo que você está aprendendo. Muitas das vezes, a obtenção desse ponto, ele em si não reflete aquilo que vocês sabem. Oh meu Deus, você está falando que a gente está obtendo notas e que a gente não necessariamente sabe aquilo que a gente está obtendo? Vocês já sabem disso. Muitas vezes vocês fazem provas e vocês falam que a prova ela não mensura o seu conhecimento. Eu concordo com vocês, mas lembra da nossa discussão sobre meritocracia? Quando vocês gabaritam uma prova, vocês ficam felizes. Quando vocês vão mal numa prova, vocês tentam externalizar culpas, tentam botar culpas em outros fatores. E as duas análises, elas podem estar corretas, tá? Tanto a felicidade da obtenção de nota, quanto a culpa de outros fatores. A grande questão em si é identificar como que esse modelo educacional ele proporcionou para a gente uma forma de ficar em bolhas sociais que a gente tem. A gente não consegue entender o outro, o limite do outro. Falar para estudantes que eles têm que estudar mesmo num período em que a ansiedade, que o medo e que as formas de preocupação elas estão intensas, é não respeitar o trabalho em si. Será que é adequado a gente forçar um trabalho nessa forma de padronização, dessa forma? Ou seja, será que é adequado eu falar para vocês continuarem produzindo da mesma forma que antes? Ou será que a gente vai ressignificar tanto os locais de trabalho quanto os locais de tempo? Porque se a gente entender que a nossa relação de produção ela mudou e que a gente está trabalhando agora mais de casa e que a gente está trabalhando no outro tempo, a gente também vai ter que começar a entender que esse suporte todo educacional ele precisa mudar. Tanto nos seus processos avaliativos quanto nos seus processos políticos e institucionais. Admitir, pois, que está tudo normalizado, que a gente pode fazer coisas, se torna inoperante, inacessível e totalmente desigual. Uma pandemia deixou bem claro que as nossas diferenças sociais elas refletem políticas públicas de diferenças sociais. A escola pública, por exemplo, ela tem uma intencionalidade da formação cidadã e principalmente de diminuir essas desigualdades. Tanto é que a gente tem objetivos de dar alimentação em várias escolas públicas, dar o transporte, dar o uniforme, dar o material de estudo, porque a intenção é de inclusão. Inclusive o programa Bolsa Família, durante muitos anos, ele foi essencial para uma mudança de patamar daquilo que a gente chamava de população mais pobre dentro do ensino fundamental e dentro do ensino médio. Porque essa galera começou a ir para a escola porque eles estavam numa relação de trabalho infantil, parte deles estavam numa relação de trabalho infantil, e a mudança estrutural que o Bolsa Família proporcionou deixava com que essa criança, que ao invés de ficar na rua, ela pudesse ir para a escola. Então a gente teve uma mudança de perspectiva. A inclusão em si das pessoas na educação faz com que ela mude. Mas eu estava falando sobre seus condicionamentos, lembra disso? Vocês foram crescendo. Ao ponto de vocês todos que podem estar assistindo nesse momento conhecerem pessoas que podem ter reprovado em algum momento. Ou até mesmo pessoas que deveriam ter reprovado. Vocês que passaram anos escolares já conheceram vários amiguinhos que deveriam ter reprovado, mas que não reprovaram em si. Em essência, é porque o nosso mercado educacional ele tem uma intencionalidade de renovação de matrícula, principalmente para quem está na escola privada. Ah, mas e a escola pública? Como é que ela seria diferente? A ideia não é de reprovação. A ideia é que vocês obtenham uma taxa de socialização adequada e também uma progressão de conhecimento. Nem na escola pública é funcional. O Estado gastar relação monetária com pessoas constantemente não se torna produtivo. É por isso que ele criou alternativas, inclusive, de fazer com que essas pessoas saíssem do ensino médio, progredissem dentro das relações educacionais. Agora,
Se a intenção ela não é reprovação, qual é essa intenção em si? Dentro da nossa forma de educação, a gente tem um ensino que ele é totalmente vinculado à estratégia de prova. A gente estuda para fazer uma prova. Muitas vezes vocês perguntam, para que esse conteúdo serve para mim? E a resposta prática que a gente pode dar muitas das vezes é, esse conteúdo ele cai numa prova. Alguns de vocês talvez nunca verão outras coisas das relações que vocês estudavam no ensino médio, lá na frente, no trabalho de vocês. Então por que a gente mantém esse sistema? Esse sistema é um sistema que mantém tanto a estrutura capital lucrativa de uma forma funcional, quanto a estrutura do bem-estar social também. Se a intenção da lucratividade ela é evidente na escola privada e que muitos de vocês não, às vezes, reprovaram por conta dessa estrutura, aquele sentimento que tem que bater em todos nós de meritocracia também tem que rolar. É por isso que no final do ano, vocês quando ficavam de recuperação, provavelmente a nota aparecia de alguma forma. E aí essa nota que aparece de alguma forma dentro das instituições escolares, quaisquer que sejam elas vão vir com mecanismos de gincana, que é um dos mecanismos de alienação e transformação dessa relação de produção, com os mecanismos de feira, interações e tudo mais. E chega no final desse ano, você pode ficar de recuperação, faz uma prova e você passa. Você chega para sua família, que já passou pelo processo educacional, mostra as suas notas e sua família fala assim para você, ó, tá vendo? Quando você quer, você consegue. Sabe aquele sentimento gostoso de reconhecimento na barriguinha? É esse sentimento que é produzido a partir desses instrumentos. E faz com que você ou queira continuar naquele ambiente escolar, ou até mesmo possa até mudar de escola, devido àquilo que aconteceu naquele ano, não tem problema. Mas que você sempre fique nesse mesmo sistema. Um sistema que muitas das vezes a gente não consegue perceber o seu desenvolvimento socioemocional, psicológico e político, e a gente não dá espaço para essa vazão. O que me preocupa muito nas discussões atuais, tanto sobre educação e tanto sobre o Enem, agora que saiu a propaganda, é que não há uma preocupação séria sobre as formas de interação socioemocionais do estudante. Não adianta dar garantias somente para um grupo de pessoas. Isso só reforça e mantém as diferenças das desigualdades sociais. A gente tem uma estruturação no Brasil dividida em classes bem definidas. E essa estrutura, que ela é dividida pelo menos por 5 classes, ela tem significado de valor, tanto em salário mensal quanto em formas de interação de consumo. Não temos uma estrutura que consome as mesmas coisas. E não podemos ter. Admitir que o mesmo comportamento vai ser realizado por todos os estudantes é não entender que o processo do estudante não é só estudar. Vocês não só estudam, vocês também são agentes institucionais das suas famílias, vocês participam delas. Vocês também têm suas questões pessoais, vocês têm suas relações interpessoais, têm os seus próprios dramas, seus próprios traumas, assim como qualquer outro adulto tem, assim como qualquer pessoa tem. Só que mesmo dentro dessa relação, quando a gente pede para vocês continuem produzindo, continuem agindo como se nada tivesse acontecido, a gente foge de um critério que é de responsabilidade. A responsabilidade emocional que a gente tem que ter, principalmente com uma geração posterior, para que ela consiga exercer seu trabalho de uma maneira tranquila e equilibrada. Afinal de contas, não adianta a gente sempre jogar esperança para as próximas gerações. Se a gente continuar fazendo errado, a gente vai ter fins errados. E isso tudo nos remete a essa discussão em si, daquilo que era a propaganda que a gente viu aí do Enem. Que a gente tem uma ideia de manutenção de prova, de data de provas e assim vai. Por que isso se torna um problema? Porque a gente não está mensurando todos os fatores que compõem um estudante. Um fator primordial é a mentalidade, a forma socioemocional que vocês compreendem, a relação psicológica. E eu vou falar uma coisa de uma forma bem sincera. Vocês lidam com os seus sentimentos da forma que vocês dão conta, nesse momento. E tá tudo bem. A gente tem que começar a normalizar as formas pelas quais a gente lida com as situações naquele contexto. Então vão ter pessoas que vão ser mais ansiosas, pessoas que serão um pouco mais tranquilas, pessoas que elas terão mais serenidade, pessoas que elas terão maior dificuldade. E se a gente não conseguir mensurar a nossa relação de produção de uma maneira empática e eficaz, a gente vai deixar ótimas pessoas para trás. Em nome de uma política, em nome de uma ideologia, em nome de uma decisão. Então a gente precisa repensar os nossos padrões educacionais, os nossos padrões de avaliação e, principalmente, a nossa forma que a gente cuida, tanto do educando como do educador. Porque se a gente não tiver profissionais que eles estejam bem, a gente não consegue passar para vocês conteúdos eficazes. E se a gente não tiver educandos que estejam bem, vocês não vão ter formas de aprendizado, vocês não vão ter formas eficazes de aprendizado. E é por isso que a gente precisa continuar sempre
nesse processo de mudança, de discussão e de crítica. Obrigado a todos que assistiram até aqui. Lembrem-se sempre de se inscrever, dar aquele joinha maneiro, compartilhar. Beijocas, amo vocês. Beijo de luz, é isso. Até mais!